eu creio que não vai ser tão difícil assim de entender, né? Bem, quando o Paco me pediu para falar um pouquinho sobre essa questão do humor em épocas de terror, né? Eu, a princípio, pensei em algumas situações de Ibn Arabi que eu acho que cabem bem para essa situação que todos nós estamos vivendo. Mas depois, pensando um pouquinho mais, me veio a imagem de Shiva. Bem, Shiva para mim é muito assim, é muito profundo no meu coração, Shiva, porque eu comecei um caminho de yoga quando eu tinha 11 anos de idade, né? E desde os 11 anos de idade eu nunca parei, né? Então Shiva sempre foi uma figura central assim para mim e sempre esteve assim me impulsionando de um certo sentido, né? O interessante quando a gente olha para esse momento que a gente vive é que ele é muito perfeito para aquilo que a gente se descreve, para o símbolo que Shiva traz, porque ele é a incongruência, ele é a personificação da incongruência. De um modo assim bem simples, ele é tido como a terceira pessoa, né, na Trindade hindu. Mas isso é um modo assim muito superficial, digamos, de olhar para essa figura. Ele é aquilo que, fazendo um paralelo com o Ibn Arabi, a gente chama de terceira coisa. Shiva é a presença da terceira coisa, ou seja, ele está entre a paridade. Ele é o entre a paridade. Ele é a união dos opostos por excelência. Então, ele é a união dos opostos. E por isso a imagem de Shiva é tão complexa e ao mesmo tempo tão contraditória. Por quê? Bem, a princípio ele tem assim uma multidão de nomes, né? Ele é chamado por múltiplos nomes. Disse assim de um modo bem poético que Shiva tem 1008 nomes, né? E seus nomes são todos contraditórios, assim como a sua figura, né? Então, ele é tido como o destruidor, mas também a origem da vida, né? Porque no Shiva Sutra, por exemplo, se diz que o início, a geração se dá quando os opostos se dissolvem, né? Então, ele é considerado o rompimento do tempo, a extinção do tempo. E por isso ele é sempre a sua figura sempre é manifesta de dois modos fundamentais: ou em meditação plena, alheio, transcendente, ou num vórtice de energia, né, que é Shiva Narayana, o Shiva dançarino, né? Aquela imagem que é bem propagada, que as pessoas conhecem de Shiva, né? Dançando, aquela dança chama-se Tandava, é uma dança super forte de pulos, de saltos, né? E se diz que quando Shiva dança, ele agita os mundos, ele traz a vida, ele é o próprio som, ou o próprio movimento, ou o próprio aparecimento e desaparecimento do tempo, porque ele traz esse sentido de dança, de movimento contínuo, né? Então, quando ele aparece, ele é sempre contraditório, porque quando Shiva é Sundaram, o Shiva o belo, ele tem o corpo coberto de cinzas. E essas cinzas são as cinzas dos crematórios, né? Das pessoas que são dos mortos, que ele reveste o corpo com aquelas cinzas, carrega seus crânios, né? E além disso, um trishula, que é um tridente, né?
Então, traz uma serpente enrolada no pescoço, né? Isso tem várias simbologias e tal, que não vai dar tempo de eu falar sobre isso aqui, mas é muito interessante. Então, e quando ele é Bhairava, o terrível, né? Ele é também extremamente pacífico, ele é Shambhu, o gentil, né? Então, essa incongruência de Shiva, e pelo fato dele de ser a raiz do movimento, né? Ele é também a raiz do amor, do desejo, do gozo, da alegria, mas ele também Rudra, aquele que chora, né? E quando ele chora, ele é terrível. Então, eu não posso falar, ele traz essa incongruência fundamental, né? O interessante é que também ele em si, ele não é. Shiva também significa, também é da mesma raiz de Shava. Shava, em sânscrito, para quem conhece, por exemplo, um pouquinho de yoga, tem aquela postura Shavasana, postura do morto. É a mesma raiz. Então, Shava, associada a Shiva, é o morto, o cadáver, o que não tem vida, né? Então, Shiva sem Shakti, ou sem o princípio feminino, o princípio da energia, o princípio da vida em si, ele é Shava, um cadáver, né? Nada. Então, esse princípio é que é muito interessante, porque é nessa união de opostos, que na verdade a gente tem que abolir esse conceito quando a gente fala de Shiva, porque opostos não existe para Shiva, né? Ele é Shakti, essa presença do vivo, e na realidade de Shiva é visto como esse princípio feminino. Então, em termos akbarianos, e mesmo na simbologia hindu, isso é simbolizado muito pelo linga e o yoni, né? O órgão sexual masculino e feminino em conjunção, né? Então, isso é muito semelhante ao que Ibn chama de o ponto e o círculo, né? Essa realidade do ponto e o círculo, né? Em união como um princípio unificado, ou seja, sem a distinção da dualidade, é o princípio de Shiva, né? E esse princípio é ternário, né? Então, esse princípio feminino, ou essa energia vital, ou essa energia da existência, ou a presença do vivo, né? Ele é chamado, ele tem vários nomes também, assim como Shiva tem vários nomes, o princípio feminino de Shiva também tem vários nomes. Dentre os mais, os mais contundentes, né, está Kali, né? Então, Shiva está para Kali, como Kali está por Shiva. Kali seria aquele princípio feminino da destruição. Então, quando você olha a simbologia de Kali, ela é negra, ela também está numa posição de dança, ela tem um colar de crânios ao redor do pescoço, né? E ela está sempre com a boca aberta, né? E a língua de fora. Tá? Então, ela é terrível, é uma imagem medonha, né? Mas, ao mesmo tempo, é exatamente essa presença que é da transformação das formas, contínua das formas, que é a simbologia da dança, né? Da lila, que tem uma outra palavra para dança, em sânscrito, lila. Então, essa dança que faz esse movimento de vida, né? Então, pensando nisso tudo, e pensando nessa pandemia, nessa simbologia toda de Shiva, que, aliás, criou um problema, há alguns anos atrás, criou um problema bem sério no CERN, né? Nesse supercondutor de partículas ali, eu creio que é em Bruxelas, onde ele está, que tem uma estátua imensa de Shiva lá,
né? Então, a ciência hoje está olhando esse sentido de Shiva como essa inconstância, essa impermanência, né, das formas e essa transformação das formas, que a gente vive hoje de um modo muito intenso, muito intenso. E é exatamente isso que nos coloca, e é essa impermanência que a gente está vivendo, e o fato de você não conseguir prever nada, de você estar, na verdade, entregue, né, a essa presença da impermanência, que nos coloca, assim, nesse contato direto também com a ira, né? Com a intolerância, e que esses aspectos também emerjam, né? Então, se por um lado a gente vê coisas incríveis aparecendo, a gente também vê, parece que o pior e o melhor da humanidade simultaneamente ocorrendo. Então, essa situação toda me lembrou um pouco a presença de Kali, né? E a presença de Kali na biologia humana, na biologia, porque a gente não vai considerar, se eu estou pensando em Shiva como um princípio unificado, o meu corpo não é distinto de nada que me caracterize, né? Então, Kali, essa presença de Kali, esse aspecto feminino de Shiva, ele é, dentro da tradição shivaísta, ele é entendido como Kundalini, né? A presença da energia, a presença da vida, que se mantém na base da coluna vertebral, né? Então, essa palavra Kundalini tem dois sentidos fundamentais. Ela tem esse sentido de serpente, por ela estar enrolada, por ela funcionar de um modo elíptico, né? E, num segundo momento, ela também é associada com um vaso d'água, tá? Então, é muito parecido com a fonte do Ibn Arabi, né? Essa fonte, né, que recebe a presença divina. E ela também é chamada de Kula Kundalini. E quando ela é chamada de Kula Kundalini, a gente aprofunda ainda mais o sentido, porque Kula é da raiz de Kala, tempo, e também da raiz de Kali, essa transformação do tempo, como a presença fundamental da vida, né? E Kula também significa grupo, grupamento, tá? Então, em termos de pessoa, de presença humana, ela é ela é uma presença indiferenciada, que não tem nem eu, nem tu, nem ele, nem nós, nem vós, nem eles. Ela não é uma presença pronominal, né? Então, e se diz, então, aí a tradição vai dizer que quando Shiva ri, existe até um nome quando eu esqueci o nome agora, mas depois eu posso achar aqui para vocês. Quando ele ri, ele desperta Kundalini, né? Quando ele ri, essa energia, essa presença do vivo no humano, na criatura, no ente, sobe. Então, ela desperta, e ela desperta como esse fogo serpentino, como essa energia que elíptica, né? Que sobe. E essa energia elíptica é gozo, né? E o gozo no sentido de humor, no sentido de riso, no sentido de gargalhada, né? No sentido de dessa frequência, desse som cósmico, né? Que é o som da risada de Shiva. Então, aí isso tudo, a presença de Kundalini ali, né? Com esse despertar, com desse rompimento do paradoxo do tempo ali, né? Quando ela acorda, ela vai despertar os humores, né? E esses humores, se a gente olhar para a raiz da palavra humor, vem do latim,
né? E que é humor, me parece também, só que sem o H. Essa palavra significa umidade, né? A palavra humor vem do latim umidade, umidade, líquido, fluxo, né? Influxo, né? Que lembra muito o Fayyad, do Ibn Arabi. Então, aí, se a gente considerar, por exemplo, o humor a partir da alquimia, a gente vai ter lá os 4 humores, né? O sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico, né? que vão depois se associar aos 4 elementos, aos 4 climas, e que é bem simbólico ali também para Ibn Arabi. Do ponto de vista da tradição hindu, né, Shiva é o yogi por excelência, ele é a união dos opostos, né? Ele encarna a união dos opostos. Então, esse humor aí, ele é sempre visto como influxo, né? E, portanto, ele está sempre se transitando entre esses 4 níveis. Então, a gente não poderia falar de um humor que é sempre sanguíneo, nem de um humor que é sempre colérico, nem de um humor que é sempre fleumático. Então, é muito dinâmico essa noção de humor. E ela só se estabiliza, ou ela só equilibra, ou ela só impulsiona a ascensão de Kundalini a partir daquilo que no yoga se chama de Yama e Niyama, ou são preceitos fundamentais, né? Preceitos fundamentais no cuidado consigo mesmo e no cuidado com o outro. Então, há essa relação eu-outro é fundamental para que essa presença da energia divina se acenda ou cresça, ou o próprio sentido de ascensão de Ibn Arabi, né? É o próprio sentido de caminho de ascensão, é o mesmo sentido. Então, esse Yama e Niyama são esses princípios que equilibram o humor. E a cada plano que ele ascende, ele vai também rompendo, e daí o sentido de graça, o sentido de gozo, o sentido de riso, como graça e como misericórdia, né? Porque ele vai rompendo as pessoas pronominais, ele vai rompendo esse processo de individuação. Então, quanto mais Kundalini ascende, menos o sujeito é, né? E isso é tenebroso para a maioria das pessoas, né? A gente sabe de casos assim de pessoas que enlouquecem literalmente porque perdem aquele sentido de eu, né? E o sentido do riso é exatamente esse, né? O sentido do rompimento, o sentido da incongruência que emerge, né? Então, aí voltando à figura de Shiva, né? Uma das histórias assim mais simples e mais tradicionais. Eu estou abreviando bastante, tá? Eu estou reduzindo bastante aqui a minha fala para ver se cabe em 10 minutos. Mas uma das histórias mais iniciais, digamos, de Shiva é a ira e a sabedoria, né? Então, ou a sabedoria da ira, digamos. Então, conta-se que Shiva estava meditando, estava naquele seu estado transcendente, e ele chega em casa e ele encontra um menino na porta que não deixa ele entrar, né? Então, aí tem várias simbologias desse menino, mas em todo caso. A Parvati, o aspecto feminino de Shiva, ou sua esposa, na época, estava tomando banho, né? E ela tinha pedido para esse menino não deixar Shiva interromper o seu banho. E o menino estava ali cumprindo a ordem fielmente, né? Então, Shiva vem e o menino não deixa ele entrar e Shiva fica simplesmente irado,
né? Com aquele Trishula dele, a menor referência ao Trishula, e o que cai são as cabeças, né? Ele corta as cabeças, né? Então a cabeça do menino rolou e Parvati vem e implora, chorando para Shiva, né? Para restituir o menino à vida. E Shiva pede que procurem a cabeça de Shiva, do menino, mas ninguém encontrou a cabeça. A única cabeça que eles encontraram foi a cabeça de um elefante, né? Então Shiva coloca a cabeça do elefante no menino, né? E como o elefante é sábio, né? Ele transforma a cólera em sabedoria, né? E aparece Ganesha, né? O princípio da sabedoria. E Ganesha me lembra muito as máscaras que nós usamos, né? Então, se nós tivéssemos, por exemplo, uma máscara de Ganesha, talvez a gente conseguisse passar por esse período todo, né? Sem muita interferência de Kali, né? E o que também me lembra, aí fazendo uma ponte com o que a gente conversou ontem sobre o burro de Nasruddin, né? Que falamos bastante do burro de Nasruddin, também me lembra uma história do Nasruddin, essa questão da cabeça de Ganesha, que a história é assim: Nasruddin havia ganho umas sementes, né? E ele chega em casa e diz para a esposa: amanhã bem cedo vou sair para semear. E a esposa diz: Inshallah. Aí Nasruddin diz: não, amanhã bem cedo vou sair para semear. Tá. No dia seguinte, Nasruddin levanta e sai para semear, montado em seu burro, sai para semear. Só que no meio do caminho, uma tempestade imensa acontece. Nasruddin perde as sementes, cai do burro e mal consegue chegar em casa. E quando ele chega em casa, ele está muito aflito, né? Ele bate a porta e a esposa pergunta: quem bate? Quem está aí? E Nasruddin responde: Nasruddin, Inshallah, né? Ou seja, ele perde até o sentido de eu, né? E então essa tempestade que pegou Nasruddin ali no meio do caminho é exatamente a risada de Shiva. A risada de Shiva tem essa habilidade, né, de despertar a deusa e aquela serpente que se eleva, né, e que vai rompendo com esses domínios pronominais, e não há outro final para esse domínio, para esse rompimento do domínio pronominal, senão o gozo, o riso, né, o êxtase. Então, eu acho que em 10 minutos é o que eu podia falar aqui sobre a risada de Shiva. Francisco, é com você. Gracias, Sandra.